Marsupiais. Animais com bolsas na barriga geralmente as têm voltadas para cima, mas não os wombates. Essas criaturas dentuças gostam de cavar demais, e é por isso que suas bolsas são voltadas para as patas traseiras. Dessa forma, os wombates podem cavar sem oferecer riscos aos seus bebês. Por sinal, todos os filhotes de marsupiais são chamados em inglês de joey. Isso inclui cangurus, koalas e, claro, wombates. As aranhas têm um cérebro minúsculo, mas sua teia é uma ferramenta poderosa. Elas a usam para ver, ouvir e sentir tudo ao seu redor. Mais louco ainda é o fato de que a teia também serve como uma espécie de banco de memória. Em vez de lembrar onde escondeu a presa, a aranha deixa isso a cargo da sua própria teia. Os ratos canguru podem sobreviver por anos sem água. Eles obtêm toda a umidade de que precisam das sementes que comem, e viver em um deserto árido não lhes causa problemas. Lagartos basiliscos verdes podem correr sobre a água. Suas patas traseiras têm dedos longos com pedaços de pele se espalhando na água. Como resultado, uma superfície maior do pé do lagarto entra em contato com a água, e então o lagarto só precisa bombear as patas bem rápido. Quando um cardinal bangai engole muito zooplâncton especial, as pequenas criaturas começam a brilhar dentro do corpo do peixe. Ele se torna mais visível para os predadores e cospe o plâncton, parecendo expirar rajadas de fogo azulado. Há uma espécie particular de água-viva nos oceanos do mundo que pode viver para sempre. Quando a criatura chega ao fim da sua vida, ela se transforma de volta em seu estado de pólipo e reinicia seu ciclo de vida indefinidamente. Os társios têm a maior proporção de tamanho entre os olhos e o corpo. Seus olhos ocupam quase toda a cabeça. Em troca, esses enormes globos oculares permitem que o animal veja à noite tão claramente quanto durante o dia. As lagartixas são equipadas com pelos minúsculos nas patas. Essas coisas permitem que elas escalem qualquer superfície e corram nela como se estivessem no chão, mesmo que se trate do seu teto. O camarão-pistola recebe o nome por causa da sua garra estranha. Normalmente está aberta, mas quando se fecha, cria um projétil em forma de bolha que atordoa sua presa. O estalo é tão poderoso que cria um flash de luz e aquece momentaneamente a água até a temperatura da superfície do sol. Gambá é a nêmesis natural de qualquer cobra. Essas criaturas são imunes ao veneno de cobra e gostam muito de mastigar serpentes. Contudo, não os confunda com os possuns. Quando os hipopótamos ficam muito quentes, eles liberam um líquido rosado através da pele. Ele logo cobre seu corpo e protege o animal das queimaduras solares. Os suricatos, também vivenciando muitos dias de sol, têm anéis pretos ao redor dos olhos que fazem eles parecer estar usando óculos escuros. E, bom, isso é exatamente o que esses anéis fazem. O pelo preto bloqueia a luz do sol, permitindo que os suricatos olhem diretamente para o céu. Os papagaios, com sua capacidade de imitar a fala humana, não chegam aos pés dos pássaros lira. Esses imitadores podem aprender e produzir mais de 20 sons diferentes, incluindo motosserras, latidos de cachorros, motores de automóveis e alarmes de incêndio. E, claro, sons de outros pássaros também. O ibex é o campeão absoluto de escalada do mundo animal. As cabras-mães com seus filhotes parecem estar desafiando a gravidade, escalando paredes de penhascos verticais onde nenhuma outra criatura consegue andar. Por outro lado, os bodes machos preferem as planícies. Lagartos são conhecidos por crescerem sua cauda de novo e, às vezes, até mesmo outros membros, mas o axolote vence todos eles. Essas criaturas estranhas podem regenerar até mesmo órgãos complexos como o coração ou o cérebro. Salmão, este elegante competidor aquático, possui um sistema de navegação embutido. Seu corpo reage ao campo magnético da Terra, ajudando os peixes a encontrarem seu caminho por milhares de quilômetros. Quando ameaçados, os besouros bombardeiros abrem a ponta de suas costas e borrifam o predador com um líquido nocivo. A reação química dentro do corpo do besouro torna esse spray tão quente quanto água fervente. As pulgas podem ser pequenas, mas são os melhores saltadores de toda a Terra. Se os humanos pudessem pular como essas minúsculas pragas, poderiam pular por cima da Torre Eiffel. Os diplópodes são assustadores por si só, mas alguns de seus mecanismos de defesa são ainda mais. Por exemplo, alguns podem exalar cianeto, queimando em resposta à ameaça, e outros podem brilhar no escuro. Os polvos têm 3 corações, 2 dos quais bombeiam o sangue para as guelras, enquanto o terceiro o rola para os outros órgãos. A propósito, o sangue deles é azul, e eles também têm até 9 cérebros.
Um é central e outros 8 estão, você adivinhou, controlando seus membros. A tanilha de um cavalo é um órgão triangular que absorve o choque ao pisar com o pé e ajuda a bombear o sangue dos pés para cima. Ainda falando dos pés de cavalos, os cascos são feitos da mesma coisa que as nossas unhas e cabelo, queratina. Então, basicamente, os cavalos correm sobre unhas. A estrela do mar não tem cérebro ou coração e também não tem pulmões. Ainda assim, ela tem centenas de pés minúsculos, permitindo que ande, além de eles bombearem água pelo corpo da estrela. A água funciona como sangue para essa criatura. As girafas são os animais menos dorminhocos do mundo. Só precisam de 2 horas de sono de qualidade por dia. E mesmo assim, elas não o fazem de uma só vez. Em vez disso, tiram sonecas curtas de 5 minutos. As cigarras não têm inimigos naturais, mas não porque estão no topo da cadeia alimentar. Elas adormecem por até 13 a 17 anos e nenhum animal pode confiar nelas como fonte de alimento. As listras dos tigres são tão únicas quanto as impressões digitais humanas. E não é apenas seu pelo que é listrado, sua pele também. Falando em impressões digitais, se um koala deixar suas impressões em algo, elas podem ser confundidas com as de uma pessoa, pois são muito parecidas. Nenhum animal pode corar, exceto os humanos. Os cientistas acreditam que esse fenômeno é puramente social, de modo que poderíamos nos comunicar com outras pessoas sem palavras. Também não há animais no mundo que tenham um queixo, exceto os humanos. Isso, no entanto, ainda permanece sem explicação. O sagui pigmeu é o menor macaco do planeta. Ele é tão pequeno que poderia abraçar seu polegar como se fosse um tronco de árvore. As preguiças, com seu modo de vida sem pressa, podem levar um mês inteiro para digerir uma única refeição que comeram. As vacas têm 4 estômagos. Bom, não exatamente. Elas têm um estômago com 4 câmaras. Elas precisam de todas essas câmaras para processar a grama, algo que humanos e predadores não conseguem fazer. As corujas não conseguem mover os olhos nas suas órbitas. É por isso que elas precisam virar a cabeça inteira para olhar ao redor, e ela gira quase 360 graus. A lacraia do mar é uma das criaturas mais coloridas do mundo. Essas criaturas parecem ter a cor do arco-íris para nós, mas para aqueles da sua própria espécie, elas parecem uma explosão de cores. Seus olhos podem detectar bilhões de tons a mais do que os nossos. Os caracóis podem parecer inofensivos e entediantes, mas têm até 15 mil dentes. Dentro da boca de um caracol, há mais mastigadores minúsculos do que na boca de um tubarão. Apesar de sentirem cheiros muito melhor do que nós, humanos, os gatos e os cães têm um paladar bastante fraco. Os cães têm cerca de 5 vezes menos papilas gustativas do que nós, e os gatos têm apenas algumas centenas delas em comparação com as nossas 9.000. As orcas são algumas das criaturas mais inteligentes do planeta. Elas ouvem as chamadas umas das outras ao longo de dezenas de quilômetros e têm chamadas exclusivas para cada membro do seu grupo. Esses chamados são semelhantes a nomes humanos no que se trata de função. O chamado de uma baleia azul pode ser ouvido ao longo de centenas de quilômetros, e se você estiver muito perto de uma baleia quando ela fizer um chamado, você pode perder a audição, pois ele é mais alto do que um motor a jato. As renas mudam a cor dos próprios olhos dependendo da estação. No verão, eles são dourados e no inverno são azuis. Além disso, quando os chifres das renas ainda estão em fase de crescimento, eles são muito sensíveis, mas quando estão totalmente crescidos, perdem a camada externa da pele e se tornam duros como ossos. As lontras seguram as patas umas das outras enquanto dormem na água, porque de outra forma podem ser separadas pelas correntes. O colibri é a criatura com o metabolismo mais rápido do planeta. Seu coração bate a uma velocidade de mais de 1.200 batimentos por minuto. Isso é mais de 20 batimentos por segundo. E se você fosse um beija-flor, teria que comer cerca de 25 a 40 quilos de comida por dia. A tromba de um elefante é semelhante em estrutura à língua humana. Ela tem muitos músculos interligados, é por isso que é tão flexível. As borboletas sentem os cheiros com as antenas que têm na cabeça, e as fêmeas provam as flores com as patinhas antes de colhê-las. As abelhas são tão grandes em comparação com suas asas que não deveriam ser capazes de voar. Ainda assim, suas pequenas asas não se movem para cima e para baixo, mas para trás e para frente, criando pequenos furacões ao redor da abelha e permitindo que ela surfe na corrente de ar. Agora sabemos por que elas estão sempre ocupadas.